Olá, paz. Meu nome é Ian, sou um dos pastores na Igreja da Cidade e é uma honra estar contigo para o nosso estudo do Grupo da Cidade dessa semana. Espero que você tenha sido abençoado pelos estudos anteriores. Nós temos disponíveis no nosso canal, você pode assistir e ser abençoado e edificado. E, aliás, deixo como sugestão também você assistir aos outros vídeos do nosso canal. Temos várias mensagens pregadas nas nossas celebrações presenciais ou online, e tem sido muito especial. Você com certeza será muito edificado. Tem muito conteúdo aí para você, então separe um tempinho na sua semana e vá aproveitando tudo isso que está disponível para você. Nós estamos numa série chamada Sempre pela Vida. Nós somos pela vida, nós somos pela criação de Deus, por aquilo que Deus criou, e Deus é pela vida. Então nós estamos juntos com Ele nesse propósito, nesse movimento, e queremos te impactar, te incentivar a fazer parte disso também. Hoje, o nosso tema dessa semana, estamos estudando isso tanto nos nossos grupos online quanto nos grupos presenciais, juntos contra o aborto. Juntos contra o aborto. Lucas 1, 24 e 25 diz o seguinte: depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor para desfazer a minha humilhação perante o povo. Que texto forte, né? Isabel, ela olha para a gravidez ali de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão forte. E essa fala dela é muito bonita, muito impactante. Quem nos planejou e nos criou foi o próprio Deus. Antes de nascermos, ele já tinha um destino para cada um. Todos nós fomos planejados pelo Pai com um propósito. É muito interessante pensar que Deus é quem dá a vida, é Deus quem nos cria, é Deus quem nos planeja, é Deus então que nos coloca cada um em uma família própria e com todo um propósito e um destino já traçado para cada um de nós, ou escolhido por Deus para cada um de nós. Em seu livro, Uma Vida com Propósitos, pastor Rick Warren ele diz o seguinte: você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável homem ou mulher de Deus. Uau, isso é quem você é. Essa é a sua definição. É assim que você foi criado. Você foi criado pelo próprio Deus. Ele te ama de uma maneira muito intensa. Todos nós temos um propósito de vida especial e somos únicos. Por isso não temos poder para decidir quem nasce ou não. Essa não é uma escolha nossa. É Deus quem decide. Por isso nós somos contra o aborto. Deixando bem claro aqui desde o início que não é uma posição contra pessoas. É uma posição pelo que a palavra de Deus nos ensina. Eu não vim aqui nesse tempo para poder colocar o dedo no seu rosto e falar e te acusar. Não tem nada a ver com isso. Talvez você que esteja participando desse estudo seja alguém que já passou por uma situação de fazer um aborto ou mesmo conhece alguém muito próximo que passou por isso. Esse estudo não tem a ver com botar o dedo na cara de alguém e acusar essa pessoa. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver com estabelecer aqui marcos, com estabelecer princípios, com perceber aquilo que a palavra de Deus diz. Olha só Isaías 44, versículo 2. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Uau! A Bíblia em vários outros textos vai trazer essa expressão, de o formou no ventre, já te enxergava no ventre de sua mãe. A partir do momento em que entendemos que somos parte de um plano de Deus, também entendemos que é Ele quem provê os filhos. Ele traz a vida e Ele sustenta. Eu sei que temos muitas situações complicadas, eu sei que esse é um assunto delicado e eu não quero de forma alguma trazer uma visão simplista sobre o assunto. Mas, por outro lado, nós não podemos abrir mão daquilo que a palavra de Deus nos ensina por causa da complexidade dos assuntos ou por causa de variáveis desses assuntos. Não, nós precisamos ser pela palavra de Deus. Concordar com o que a palavra de Deus diz e viver a partir dessa palavra.
Hebreus 2:10 reafirma isso. Deus que cria e sustenta todas as coisas. Então é o próprio Deus que cria e esse mesmo Deus, ele sustenta a sua criação. Nos últimos anos nós temos visto pessoas decidindo pelo aborto, baseando-se em informações muitas vezes rasas, como opiniões de amigos ou familiares, embasamento nas leis locais, algumas por conforto pessoal. São tantos os aspectos aí que podem, de alguma forma, ser um pseudo-embasamento para uma decisão como essa. Mas a opinião mais importante sobre um nascimento é a opinião de Deus. E a Bíblia define, né, Deus como um Deus de vida, que cuida dos seus filhos e que é sempre o bem e não os abandona. É interessante quando a gente vai acompanhando a história bíblica, nós vemos como Deus age sempre em favor da vida. Nós vemos ali, por exemplo, na situação ainda do Egito e os recém-nascidos sendo mortos e como Deus ele age ali em prol da vida. A gente vê recém-nascidos ali fruto de situações muito complicadas, sendo deixados ao acaso, ao descaso, perdão, e Deus intervindo para proporcionar o necessário para que essa vida fosse adiante. Então, logo, nós nos unimos contra o aborto, por quê? Alguns pontos aqui, tá? Primeiro, porque os fetos são chamados de crianças na palavra de Deus. O termo feto, na Bíblia, ele na verdade, ele não é usado, os fetos ali são chamados de crianças. Olha só, Lucas 1,44. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. O bebê que estava em meu ventre. Então, nós estamos aqui usando o termo feto, na Bíblia, usando o termo bebê. Os nascituros ou fetos são chamados de crianças na Bíblia. Em alguns momentos, esse mesmo termo é utilizado para adultos. Olha só, o termo usado para, entre aspas, feto, né, bebê, né, ali no ventre da mãe, algumas outras vezes é usado para adultos. Então, mesmo antes da formação completa, o feto já carrega a vida. E antes, então, já tem reações independentes da mãe, pois tem seus próprios aspectos, inclusive físicos. Por exemplo, um sexo já definido, né, masculino ou feminino. Então, o feto ele já tem essas características, ele já carrega vida nele. A própria palavra de Deus nem vai usar o termo feto, já vai usar um termo bebê ou criança, dada então a importância que isso tem para Deus. Segundo, o feto está sendo formado por Deus no ventre da sua mãe. Independente da situação em que a relação sexual aconteceu, a formação do feto no ventre da mãe é uma ação de Deus. É Deus que está formando esse feto ali, né? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, Salmo 139:13. Então, da mesma maneira que Deus criou Adão e Eva, Deus também cria um bebê ali no ventre da sua mãe, né? Em Gênesis 1 nós vimos Deus criando o homem e no Salmo 139 Davi revela que as mãos de Deus continuam sobre cada bebê desses no ventre da sua mãe. Então nós cremos nesse lindo mover sobrenatural de Deus. Terceiro, tirar a vida de um feto é o mesmo que tirar a vida de uma pessoa. Na ótica bíblica, é dessa forma que nós entendemos. Se os homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida. Olha só, Êxodo 21, lá, a lei no Antigo Testamento. Havia uma previsão legal nas leis dadas por Deus a Moisés de que a pena aplicada para um assassinato seria a mesma aplicada para os crimes quando a vítima era o nascituro. Então nós vemos aqui o quê? Que a mesma penalidade para um assassinato de uma pessoa já nascida
seria aplicada para um crime contra um feto, contra um bebê ainda no ventre da sua mãe. Então, a Bíblia enxerga dessa forma, né? Que tirar a vida de um feto é o mesmo que tirar a vida de uma pessoa. E quarto e último, o feto é uma vida conhecida por Deus com valor e propósito. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas na terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Lá Salmo 139, 15 e 16, mas podemos citar outros textos, Isaías 49, 1, antes de eu nascer o Senhor me chamou, desde o meu nascimento ele fez menção do meu nome. Também Jeremias 1, 4 e 5, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Então, o Salmo 139, aqui os versículos 15 e 16, fica muito claro que Deus tem um relacionamento com os fetos. Ele mantém os seus olhos sobre eles. Assim como Deus conhece o ser humano, íntima e pessoalmente, o nascituro, o feto, também é conhecido por Deus. Algumas pessoas foram chamadas na Bíblia ainda quando estavam no ventre da sua mãe. O chamado de Deus, então, ele pode acontecer antes do nascimento de uma pessoa. Uau, isso é muito forte. Né? Ainda ali, né, o feto carregando ali já a vida, Deus já colocando destino sobre ele. João 3,16, um texto tão conhecido, olha que lindo. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele é pela vida. Deus não só nos deu a vida através do fôlego de vida, mas ele envia Jesus para nos resgatar e nos dar vida plena, vida eterna, vida zoe. Desde o primeiro instante, um feto torna-se alvo do amor de Deus e da obra de Jesus na cruz. Nossa vida começa no ventre de nossas mães e com Jesus viveremos por toda a eternidade desfrutando de sua presença. Então, como cristãos, precisamos estar atentos aos movimentos da sociedade e não entrarmos em embate com pessoas, mas sempre nos posicionarmos em cima daquilo que a palavra de Deus nos traz e afirma. Então eu quero deixar para a sua reflexão, como estão seus pensamentos sobre esse tema? Nosso Deus é um Deus de vida. A criação de leis a favor do aborto não é sobre salvar vidas, mas é sobre legalizar a morte. Como você tem pensado a respeito disso? Ore para que Deus te direcione e já ore pelos propósitos de Deus sobre os seus filhos, mesmo que você ainda não os tenha. Já comece a gerar profeticamente o destino dos seus filhos. Caso tenha ou já teve algum pensamento a favor do aborto, procure um líder da sua igreja e peça orientação. E se já praticou o aborto ou se já viu algo nesse sentido, já deu suporte de alguma forma, procure os ministérios de cura da igreja, como 30 semanas ou manhãs de cura. Nós sabemos que isso tem um impacto muito grande na vida de uma pessoa, mas Deus está disponível para curar e restaurar. Não estamos aqui para te acusar ou botar o dedo na sua cara, de forma alguma. Queremos, como família, te ajudar e superar isso, vencermos isso juntos. Aliás, se você está passando por uma situação de gravidez, né, e está pensando nessa possibilidade, nos deixe te ajudar. Nós queremos te ajudar, nós somos pela vida, nós queremos te dar o suporte, nós queremos ajudar de todas as formas possíveis para que essa criança nasça e viva intensamente o seu destino. E eu deixo de indicação o livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren, está disponível na nossa bookstore, um livro que fala a respeito do propósito da vida, de como Deus se importa conosco, e eu tenho certeza que vai impactar muito a sua vida. A minha oração é para que Deus complete essa palavra no seu coração e que sejamos sempre pela vida. Se você ainda não está em um grupo da cidade, seja ele presencial ou online, se você ainda não participa dos nossos grupos, aparece aí agora para você um e-mail e você pode então se conectar conosco e nós queremos muito te ajudar a encontrar um grupo da cidade e também dessa forma se conectar com a família e você crescer na sua fé. Que Deus te abençoe muito. Nos vemos nos próximos estudos.